Redação, se liga aí, hoje tem jogo do Mengão, hein? Ó, acompanha o canal aí, tá bom? Deixa o like. E campeão mundial. A camisa é número 8, que hoje é do Gerson, e naquele time era do Adílio. Só, obrigado. Grande Adílio. E eu nem sei, eu nem sei se essa camisa vai ficar com alguém. Parece que ainda não tem dono. Parece que ainda, camisa. parece que ainda não tem dono a camisa. Então, daqui a pouco... Mas assim, ó, quando acabou o jogo do Flamengo, eu não me lembro se foi logo depois do jogo, da rodada, que o Flamengo foi campeão. Eu não lembro se foi no troca de passes, eu não lembro mesmo onde foi, senão eu dava crédito. A pergunta era assim... Qual é o símbolo, um nome, símbolo desse título do Flamengo? Eu não estava fazendo programa, não estava fazendo jogo, estava em casa, fiquei pensando. Aí falaram, o Rogério, o Arão, o Gabriel, que voltou a fazer gol, tal e coisa. Eu fiquei pensando no nome. E eu brinquei de fazer segredo que ele era, porque eu ia deixar ele escondidinho e depois eu ia falar. Se eu tivesse que citar um nome como símbolo, eu ia citar o Diego. O Diego foi o melhor jogador do Flamengo do campeonato? Provavelmente não tenha sido o melhor jogador do Flamengo do campeonato. Foi titular durante o campeonato inteiro? Não, também. Mas eu acho que o Diego teve alguns momentos do campeonato que, para mim, são muito significativos. Aquela entrevista, quando ele disse assim, olha, o que a gente está fazendo em treino, o que a gente está suando em treino, nós precisamos fazer no jogo. Foi um momento em que o Flamengo não estava jogando, e ele não estava como titular do time. Elogiei aqui o Rogério, muito de passagem, eles não entraram muito no meu barco. Não, eu penso que nem você. Porque quando o Rogério pega o Arão e leva para a zaga, não é só porque ele não tinha o Rodrigo Caio, ou porque o Gustavo Henrique estava assim ou estava assado. Ele pensou numa nova saída de bola do Flamengo. Tanto é que um jeito diferente de jogar. Tanto é que depois jogaram Rodrigo e Arão. Também concordei com você nisso, cara. Também concordei, concordo com você essa posição que você está falando do Rodrigo. E aí ele coloca o Diego no time. E quando eu digo que o Diego é símbolo, porque o Diego, com 17 anos, campeão brasileiro lá em 2002, era o ponta de lança, era o meia, atacante, fazedor de gol, era o craque do time. Era o 10. Né? Era o 10 do time. Hoje, do Santos. Hoje ele é o 10 do Flamengo. Mas um 10 que aos 30 e... Depois ele fala a idade, para não ser delicado. Ele foi jogar numa posição... Fez aniversário ontem, o Galvão disse agora há pouco. Ele joga numa posição que exige correr, pensar, marcar, chegar na área. E eu acho que isso foi uma sacada e tanto. Então, assim, eu diria que ele foi o símbolo. Mas acho que já enchi muito sua bola, né, Diego, por um programa, né? Obrigado pela presença. Cara. Está aceito aí os elogios. Pô, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente uma seleção aí. E é um prazer estar aqui. Fico muito feliz. Eu disse para pessoas mais próximas, né? É o melhor momento que eu vivo da minha vida, profissional e pessoal também. Estou com 2 filhos maravilhosos. Minha esposa está grávida de uma princesinha, que era meu sonho também. Campeão brasileiro, como você falou, quase 20 anos depois daquele título com o Santos em 2002, onde eu era, como você bem disse, um meia. E chego nesse momento me reinventando, porque faço parte de um grupo extremamente qualificado. Na minha opinião, nós temos o melhor grupo, não só do Brasil, mas da América Latina. Isso não garante vitória, isso não quer dizer que um time será forte. Será forte se nós trabalharmos bem, com humildade, se a gente estiver organizado. Do contrário, teremos muitas dificuldades. E conseguir um espaço dentro desse time, numa posição diferente, no meio-campo que conta com o Gerson, o Arão, Thiago Maia, o João Gomes agora, que realmente são jogadores de altíssimo nível. Eu fico muito feliz. Minha vida sempre foi de muitos desafios, né? E esse desafio para mim foi motivador, e ajudar ao Flamengo a conquistar esse título dessa forma realmente foi muito especial. Eu agradeço muito. Fico muito feliz com os elogios e reconhecimento. Para soltar o time aqui, eu quero saber o seguinte: você foi campeão 3 ou 4 vezes brasileiro? 4 vezes.
4 vezes. 4 vezes. Você é 2004, então você está no time de 2004, então. Tô no time de 2004, se eu não me engano fiz 6 gols, então disputei quase metade do campeonato, está no currículo, Kleber. Não, quase metade do campeonato eu me rendo. Como é que não estaria? Como é que não estaria? Isso foi uma brincadeira que a gente fez no programa. Diego, seja bem-vindo, parabéns. Parabéns pelo aniversário ontem. Eu sei quantos anos você completou, se você quiser dizer. Se você quiser dizer... 36 anos, logo. Você diz, com o maior prazer, 36, cara. Eu acho que você tem que falar com muito orgulho. Você tá numa forma física excepcional, cara. Você está num momento realmente excepcional. E quanto a isso que o Kleber falou, eu também concordo, porque eu cheguei a dizer num certo momento, o Rogério, em que eu acredito muito, em que eu disse quando ele foi entrevistado aqui, ainda vejo o Rogério um dia técnico da seleção brasileira, no futuro, e eu disse, talvez está entregando menos do que a gente pudesse imaginar. Eu acho que você simboliza essa mudança, porque no momento em que ele traz o Arão para formar uma dupla de zagueiros altamente técnica com o Rodrigo Caio, com o Arão e com o Rodrigo Caio, uma saída de bola com eles dois, com o Felipe Luiz, e você entra ali, é a mão do Rogério Ceni, é a marca do Rogério Ceni e a mão do Rogério Ceni nesse time, na virada e nessa escalada que pelo conjunto da obra levou vocês ao título. Porque aí ele tem o time titular na cabeça dele, tem a velocidade do Isla do lado de subida, a capacidade do Felipe Luiz, que é imensa de jogar de lateral, de vir fazer um trabalho de meio, de armar pelo meio, de 2 zagueiros com muita habilidade, e você encaixou ali de forma absolutamente perfeita. Você é capitão do time, você usa 10 do Flamengo, você tem ele conseguiu um meio campo com você, com o Gerson, com o Everton e com a Arrascaeta, que não existe nenhum outro sequer parecido no futebol da América do Sul. Não existe nenhum outro sequer parecido. Então você passa a ser essa mexida. É onde pesa a mão do Rogério Ceni nesse momento. E quero te dar parabéns, cara. E a forma como você tem se aplicado nos jogos, e a forma como você é um volante diferente, não é um volante de marcação, você é volante e armador ao mesmo tempo. Você continua sendo meia, fazendo o papel de vir buscar aqui atrás, de aparecer lá na frente. Parabéns a você. E o Kleber acertou mesmo. Você ficou sendo, para mim, essa volta do Arão aqui e a sua entrada no meio, a mão do Rogério nessa mudança que ele conseguiu fazer no time do Flamengo. Não sei se você vê assim também. Muito obrigado, Galvão. Realmente isso aconteceu, vou até compartilhar com vocês uma conversa de bastidores, né? Mas o que eu falei para o Rogério, eu disse para ele, falei, parabéns por todo o seu trabalho, porque quando precisou de ter coragem, você teve. Um momento delicado durante a temporada, que ele tinha que tomar uma decisão drástica, né? E ele tomou. E de fazer mudanças táticas, mudanças de jogadores também. Nós temos, como eu disse, um elenco muito qualificado e isso é maravilhoso, mas também é uma dor de cabeça, né? Saudável para o treinador. E no momento que precisou, ele tomou essa decisão. E eu fiz aquele jogo do Ceará, realmente foi um jogo muito importante por tudo que aconteceu dentro de campo e nos bastidores também. Foi um dos momentos importantíssimos nosso na temporada. E aquele jogo eu entrei, né? Fui bem nesse jogo. O próximo seria contra o Goiás. O Gerson estava suspenso e ele me colocou para jogar no lugar do Gerson. E realmente nosso time jogou muito bem. Eu fui muito bem nesse jogo e depois ele estava muito feliz. Nós ganhamos de 3-0. E aí ele me deu um abraço e falou: jogou muito bem, mas e agora? O que eu faço? Porque eu vou ter que tomar uma decisão. Então, nesse momento, ele sabia que algo ele tinha que fazer e fez. E eu acredito que deu muito certo. Eu agradeço a ele pela confiança, obviamente. Fui aprendendo. O Ilharão, por exemplo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, jogadores que me ajudaram muito a entender melhor essa posição. Por mais que é um meio campo, eu já entendo, mas realmente na prática é diferente da ação muitas vezes. E foi o que aconteceu. Então são situações que mudam a direção, né? Muda a direção de um time dentro da competição. E fazer parte dessa mudança de alguma forma, junto, claro, com meus companheiros, eu sempre faço questão de dizer, nós temos um grupo excepcional, né, de jogadores que não são só jogadores bons tecnicamente, mas jogadores de um caráter vencedor, e tudo isso faz a diferença. Então foi mais ou menos isso que aconteceu.
Você falou de bastidores, conta outro bastidores. Quando ele falou assim, você foi muito bem, mas eu vou ter que tomar uma decisão, você respondeu o quê? Eu falei, eu tô pronto hoje. Eu falei... Se ele queria uma direção, Kleber, eu acabei confundindo mais ele. Não sei se ele esperava. Porque a gente ia pegar o Palmeiras, né? No próximo jogo. Então seria um teste já de fogo. Não sei se ele esperava que talvez eu ia falar, não, eu descanso esse e tudo. Eu falei, Rogério, tô bem pra caramba, tô pronto, cara, é contigo. Sempre sonhei ser volante. Vou pegar carona nessa história de volante aí do Kleber com o Diego. Primeiro, dar parabéns ao Diego pela conquista. Tô vendo o Diego com essa barba hipster ali, me veio à cabeça um outro barbudo que fez essa mudança, foi muito bem, o Pirlo. Essa sua mudança, você enxerga... Quando o Pirlo vai jogar mais atrás para armar um time um pouquinho mais... que o Pirlo foi mais à frente? Não, foi mais para trás. Foi mais para trás. O Pirlo era um meia. O Pirlo era meio ofensivo, que como nem o Diego. ele. Não sei se tão agressivo como o Diego, mas jogava numa posição... O Diego era jogou na Itália lá. Que era o 10, aquele cara que abre a jogada. O Diego jogou lá, ele sabe que aquele cara tem 2 volantes e tal, e o cara da frente que distribui a bola era o Pirlo. Depois ele veio para trás. A pergunta que eu faço pro Diego é dessa mudança de posição. Quando o Pirlo fez essa mudança, foi muito bem, né? De armar o jogo mais de trás, sair daquele congestionamento aí. Você enxerga isso para a tua carreira nesse momento? Não, muito boa observação, e eu tenho uma história muito interessante em relação a isso também, porque eu estava jogando na Juventus na altura, e fui num restaurante em Milão. Estava com a minha esposa e chegou o Seedorf, né, nesse restaurante, e veio, me abraçou, me cumprimentou, pô, como é que tá na Itália? Tô vendo, tá tudo muito bem, mas você tá na posição errada. Eu acho que você é um meia maravilhoso, sei que na Alemanha você, fez chover lá, mas na minha opinião você teria que jogar de mais recuado, ou primeiro ou segundo volante, tipo com mais ou menos o Pirlo. E ele falou isso para mim, eu guardei aquilo na cabeça, né? Continuei jogando de meio durante alguns anos, mas eu via que, sim, tem o potencial, né, para fazer essa posição. E com certeza o Pirlo é um jogador que inspira, o meio-campo que gosta de jogar de uma forma mais técnica. O Pirlo é uma referência. Que hoje é técnico da Juventus de Turim. Diego, parabéns pelo aniversário e pelo título, né? O que eu quero dizer é o seguinte: um meia, como o Diego era no início da carreira por muito tempo, um cara que fazia gol, batia falta, enfiava a bola, um cara mais leve, um cara que era marcado e sofria falta. Voltar para jogar numa posição que ele tem que ter a visão, ele tem que aprender muito rápido a marcar e não fazer tantas faltas, entrar na jogada, não tão desesperado como é um atacante que não sabe. O atacante, quando vai marcar num jogo, faz falta. Quanto foi importante para você o tempo que você jogou na Europa, na parte tática, para quando o Rogério falou isso para você, eu preciso de você de volante, você falou assim, eu acho que eu vou conseguir. Eu estou te falando isso porque eu fui para lá como centroavante, para a Itália, e lá na Itália joguei diversas outras posições, que depois, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu tinha confiança de fazer qualquer outra coisa, inclusive com o Júnior de treinador, fiz outras funções, porque eu tinha aprendido, não era a minha posição, mas eu tinha aprendido a fazer aquilo lá. Quanto foi importante para você essa parte tática europeia? Se tem algum treinador que te explicou que você aprendeu mais parte tática, não só da sua posição, mas de outras, por favor. Só vou passar, Diego, foi Porto, né? Aí Wolfsburg, jogou no Werder, jogou na Juventus, Atlético de Madrid. Aí você foi para a Turquia, é isso? Fenerbahçe, e aí veio para o Flamengo de volta. Belíssima carreira. Isso. Casa, com certeza, isso aí me ajudou muito. Foram 12 anos na Europa, né, de 5 países diferentes. Joguei com grandíssimos jogadores. O treinador que eu mais aprendi na Europa foi o Simeone. E o Simeone, ele me colocou para jogar numa posição diferente, né? Eu sempre joguei centralizado. Quando eu cheguei no Atlético, ele me colocou para jogar aberto na direita. Às vezes me colocava para jogar aberto na esquerda. E começou a me explicar a importância da fase defensiva para um jogador, né? E eu não deixava de me divertir. O Simeone tem essa fama, realmente, às vezes assistir jogo do Atlético de Madrid, né, para quem gosta do futebol mais ofensivo, é desagradável.
mas para aquele que trabalhou com ele, sabe que faz muito sentido, né? A equipe ser forte defensivamente. Ele falou, eu não estou preocupado com a qualidade de vocês, quando a gente tiver a bola, naquela altura era eu, Falcão, Arda Turan, jogadores que tinham muita qualidade, Diego Costa, e ele falou, não estou preocupado com quando vocês tiverem a bola, estou preocupado quando não tem. Então vocês têm que se posicionar, entender que a bola não pode entrar entre linhas, você tem que fechar a diagonal do teu companheiro. E toda aquela aula que ele dava para a gente, eu falava da minha posição, mas também falava do meio campo, falava o posicionamento de cada um ali dentro. E tudo isso me fez aprender. E dessa forma foi me dando uma noção muito maior. E tem o fato também de, na Europa, apesar que nós brasileiros, eu vejo uma evolução muito grande no futebol brasileiro, mas ainda assim na Europa existe uma cobrança maior pela parte tática, né? O jogador, depois do treinamento, daquilo que foi combinado, a cobrança entre esses jogadores para que seja cumprido o que foi treinado é muito grande, e isso faz com que todos estejam bem concentrados nesse aspecto. O jogador brasileiro faz isso na Europa com mais boa vontade do que aqui, Diego? Se aqui acontecer isso que você falou, o cara pode sofrer uma resistência maior ou é uma falsa impressão? Kleber, o que eu vejo que nós temos que melhorar no nosso futebol começa na categoria de base. Eu vejo que os jogadores que se destacam, eles têm a permissão de uma certa irresponsabilidade tática. E depois, como decidem jogos com a qualidade técnica, né, não é tão cobrado desses jogadores para que eles cumpram essa função tática. Tem exceções, mas no geral, essa é a minha opinião, o que eu vejo. E quando chega no profissional, iguala. Então já não consegue decidir tanto de forma técnica, tem que ser respeitado, porque no futebol de hoje, se um ou dois jogadores não cumprem a função tática, existe um desequilíbrio muito grande. Hoje no Flamengo, realmente existe essa cobrança constantemente. Acho que todos os treinos tem sempre um debate ou outro, jogadores que ficam depois do treino ali reunidos para falar da parte tática, e isso tudo faz com que desenvolva, né, esse entendimento de cada jogador. Caio, Geraldo? Diegão, não só pelo aniversário e pelo título, mas para... Tudo bom, amigo? Parabéns pela carreira, cara. Ninguém joga na Europa e com protagonismo, ninguém conquista tanta coisa como você conquistou, se não tiver personalidade e qualidade. Você tem os dois. Você sempre se pronunciou, sempre se expressou muito bem. E muitas vezes vocês têm uma leitura de dentro